O que acontece quando uma das atrizes mais enigmáticas de Hollywood decide falar depois de décadas de silêncio? Diane Lane, a estrela que conquistou gerações com sua elegância e talento, finalmente quebra o silêncio sobre os rumores que a perseguiram ao longo de sua carreira. Histórias de romances ardentes com colegas de elenco, amizades que viraram manchetes e conexões que ultrapassaram a tela. Desde compartilhar momentos íntimos com Richard Gere em Infiel, até o encanto inesperado de Matt McConaughey, confessando seu amor secreto, cada rumor parece saído de um filme, mas desta vez é a vida real. A infância de Diane Lane. Em uma fria manhã de janeiro de 1965, no vibrante coração de Nova York, nasceu Diane Lane, destinada a uma vida cheia de desafios e arte. Filha de Colin Farrington, uma cantora de clubes noturnos e modelo, que em 1957 estava na capa da Playboy e Barton. Eugene Lane, professor de teatro e motorista de táxi em meio período. Sua vida começou com uma reviravolta inesperada. Apenas 2 semanas depois do seu nascimento, seus pais se separaram, dando início a uma série de eventos que marcariam os anos formativos de Diane. Sua mãe, ansiosa para se afastar da separação, levou a pequena Diane ao México, buscando recomeçar. Lá, viveram em um ambiente estável e efêmero, marcado pelo desarraigo. A mudança decisiva aconteceu quando Diane tinha 6 anos. Seu pai, Barton, em uma batalha legal pela custódia, conseguiu trazê-la de volta a Nova York. Sem um lar permanente, pai e filha começaram uma vida nômade nos bairros mais modestos da cidade. A pequena Diane acompanhava seu pai em suas corridas de táxi, uma experiência que moldou sua percepção do mundo. Durante aquelas noites intermináveis, eu observava as luzes da Broadway pela janela, sonhando com o palco. E com um futuro onde pudesse escapar daquela vida itinerante. No entanto, crescer nessas circunstâncias não foi fácil. Diane morava em hotéis baratos, mudando constantemente de escola e sem uma rotina estável. Ainda assim, seu pai, com seu amor pela arte e pelo teatro, encontrou maneiras de incutir essa mesma paixão nela. Diane começou a devorar as obras de grandes dramaturgos e, embora seu mundo fosse pequeno e limitado, sua imaginação crescia a cada livro, a cada história que seu pai lhe contava. Foi nessa adversidade que ela desenvolveu seu espírito resiliente e seu talento inato para a atuação, habilidades que mais tarde a levariam a conquistar Hollywood. Durante a infância, Diane ficou fascinada pelo teatro desde os 6 anos. Seu pai a levava ao Mama Experimental Theatre Club, um espaço icônico do teatro alternativo em Nova York, onde Diane ficou hipnotizada pelas atuações. Aquele lugar foi seu primeiro contato real com o mundo da atuação. A juventude e a rebeldia. A adolescência de Diane Lane foi marcada pelo seu espírito independente e um desejo constante de liberdade. Aos 15 anos, ela já tinha um caráter tão forte quanto decidido. Uma característica que a levou a protagonizar um dos episódios mais rebeldes da sua juventude. Em um ato de desafio ao pai, Diane decidiu embarcar em uma viagem para Los Angeles com seu amigo e parceiro, ator Christopher Atkins, que já era conhecido em Hollywood pelo seu papel em A Lagoa Azul. A aventura, embora emocionante, também foi um símbolo do desejo de Diane de escapar das restrições que sentia em sua vida diária. Durante uma semana, os 2 adolescentes exploraram Los Angeles, com o glamour de Hollywood aos seus pés e a emoção da liberdade recém-descoberta. No entanto, o retorno a Nova York não foi tão simples. Seu pai, ao descobrir a escapada, sentiu que sua confiança havia sido traída. Mas a verdadeira tempestade chegou pouco depois. Sua mãe, Colin, reapareceu em sua vida com um plano drástico. Em uma tentativa de recuperar sua filha, Colin sequestrou Diane e a levou para a Geórgia. O que começou como um ato impulsivo se transformou em uma batalha legal que durou 6 semanas. Diane e seu pai lutaram nos tribunais para conseguir que a justiça devolvesse a custódia a ele. Finalmente, Barton ganhou o caso e Diane pôde voltar para Nova York.
Esse episódio, no entanto, deixou cicatrizes emocionais em sua relação com a mãe. Durante 3 anos, Diane cortou todo o contato com ela. Para uma jovem de apenas 15 anos, essa experiência foi transformadora e dolorosa. Anos depois, Diane refletiria sobre esse período, admitindo que foi um tempo de aprendizado profundo. Apesar da ruptura, o tempo e a maturidade conseguiram curar suas feridas e reconstruir aos poucos uma relação com sua mãe. Christopher Atkins, o amigo com quem Diane viajou para Los Angeles, foi quem anos mais tarde disse à imprensa que Diane sempre teve uma força magnética em sua personalidade, algo que já se evidenciava naqueles anos de juventude. O início no teatro e no cinema. Desde que eu era pequeno, Diane Lane mostrou uma inclinação natural para a arte dramática. Com apenas 6 anos, sua vida deu uma virada crucial quando estreou no Mama Experimental Theater Club, em Nova York. Esse espaço icônico de teatro experimental foi o lar onde Diane, ainda uma criança, começou a aperfeiçoar seu amor pela atuação. Sob o olhar protetor de seu pai, Diane subiu aos palcos pela primeira vez, mostrando um talento que logo a destacaria. O verdadeiro ponto de inflexão chegou aos 13 anos, quando lhe ofereceram uma oportunidade única, protagonizar o filme A Little Romance, ao lado da lenda Laurence Olivier. Para uma jovem atriz, dividir a tela com um dos maiores atores da história foi um desafio monumental, mas Diane esteve à altura. Olivier, impressionado com seu talento, chegou a compará-la com os griazes Dani, um elogio que ressoou em Hollywood e marcou o início de sua carreira cinematográfica. O filme, uma história romântica e doce sobre 2 jovens apaixonados, foi um sucesso moderado nas bilheteiras, mas o impacto na carreira de Diane foi monumental. A indústria do cinema notou de imediato e sua imagem apareceu na capa da revista Time, um feito incomum para alguém da sua idade. Isso abriu as portas para papéis maiores e sua decisão de escolher o cinema em vez do teatro se mostrou acertada. Diane, no entanto, nunca deixou de lado seu amor pelo teatro. Durante anos, ela conciliou ambas as paixões, mostrando que seu talento ia além da tela grande. Aquela etapa inicial a ensinou a importância do compromisso, do esforço e, acima de tudo, da capacidade de se conectar com o público através da emoção genuína. Laurence Olivier não só elogiou Diane em público, mas também lhe enviou uma carta pessoal onde disse que ela tinha um dom único, que se cuidasse, a tornaria uma estrela atemporal. Primeiros papéis e sucessos dos anos 80. O começo da década de 80 foi decisivo na carreira de Diane Lane. Após o sucesso de A Little Romance, Diane começou a se diversificar e a mostrar sua versatilidade em diferentes gêneros cinematográficos. Um dos seus primeiros papéis memoráveis foi em Touched by Love, 1980, onde ela interpretou uma jovem que desenvolve uma conexão profunda com um paciente com deficiências. A crítica a elogiou por sua capacidade de transmitir emoção genuína, uma característica que acompanharia durante toda a sua carreira. Depois, em Six Patrick 1982, Diane se aventurou na comédia leve, atuando ao lado do cantor country Danny Rogers. Embora fosse um papel mais simples, permitiu que Diane ampliasse seu alcance a um público mais jovem. Nesse mesmo ano, chegou um projeto que definiria sua imagem como uma atriz ousada. Senhoras e senhores, a fabulosa Atkins. Neste filme, Diane interpretou a líder de uma banda de punk rock, uma atuação que lhe rendeu uma nova reputação como uma atriz ousada e capaz de interpretar personagens complexos. No entanto, seu verdadeiro salto para a fama chegou sob a direção do aclamado Francis Ford Coppola. Diane protagonizou 2 filmes-chave do cinema juvenil dos anos 80. The Outsiders e Rumblefish, ambas lançadas em 1983. Em The Outsiders, Diane interpretou Cherry Valance, uma garota de classe alta que desafia as normas sociais ao se relacionar com os Outsiders, jovens marginalizados em um ambiente de conflito. O filme, que também lançou as carreiras de Tom Cruise, Robbie Love e Patrick Swayze,
consolidou Diane como parte da nova geração de estrelas de Hollywood. Por outro lado, Humblefish, uma obra mais experimental, a mostrou em um papel mais maduro e profundo. A colaboração dela com Coppola não só fortaleceu seu lugar na indústria, como também lhe permitiu explorar diferentes facetas de sua arte. Apesar do sucesso, os projetos seguintes trouxeram desafios. Os filmes Streets of Fire e The Cotton Club não alcançaram o sucesso esperado nas bilheteiras, o que levou Diane a dar um tempo da atuação para refletir sobre seu futuro. Durante essa pausa, ela voltou para a Geórgia para reconstruir seu relacionamento com a mãe, um período que ela descreveria mais tarde como curador. Quando Diane voltou às telas no final da década, ela o fez com uma energia renovada, decidida a recuperar sua posição em Hollywood. O filme The Outsiders não só foi um sucesso entre os adolescentes da época, como também desencadeou uma revolução literária, pois foi baseado no livro de S. Olá! Diane mencionou em entrevistas que o ambiente no set era como um acampamento de verão para futuros ícones de Hollywood. Rumores com Emílio Esteves. Na década de 80, Hollywood vivia uma explosão de jovens estrelas. Diane Lane e Emílio Esteves eram dois dos nomes mais destacados na indústria. E o destino os uniu no set de Street. Almost Fire, um filme que abordava as complexidades da amizade, do amor e da transição para a vida adulta. Enquanto as câmeras capturavam a química natural entre eles na tela, os rumores de um romance fora dela começaram a crescer. Diane e Emílio formaram um casal na vida real, um romance que foi acompanhado de perto pela mídia e pelos fãs. O relacionamento entre os dois foi breve, mas significativo, pois aconteceu em um momento chave para suas carreiras. Diane, que estava apenas começando a se consolidar como uma atriz de renome, encontrou em Emílio uma pessoa com quem podia compartilhar os desafios de ser jovem em Hollywood. Ambos entendiam a pressão da mídia, a fama repentina e o peso das expectativas. No entanto, como muitas histórias de amor em Hollywood, o relacionamento terminou depois de um tempo. Diferente de outras separações midiáticas, a separação entre Diane e Emílio foi amistosa. Ambos continuaram com suas carreiras e falaram publicamente com respeito e carinho sobre o tempo que compartilharam. Diane comentou anos depois que Emílio era alguém especial em sua vida e que o relacionamento deles foi um capítulo doce de sua juventude. O respeito mútuo permitiu que ambos mantivessem uma amizade duradoura, algo pouco comum na indústria do entretenimento. Diane e Emílio mostraram que era possível separar o pessoal do profissional e que, apesar dos rumores e especulações, a conexão deles era genuína e positiva. Durante as filmagens de Street Almost Fire, Emílio Esteves brincava no set dizendo que Diane Lane seria a próxima Meryl Streep. Essa declaração, embora feita em tom leve, acabou se tornando profética, já que Diane se consolidou mais tarde como uma atriz de grande versatilidade e profundidade. Colaboração e rumores com Richard Gere. A relação profissional entre Diane Lane e Richard Gere é uma das mais fascinantes de Hollywood. O primeiro encontro deles aconteceu em 1984, durante as gravações de The Cotton Club, um filme ambientado na era do jazz. Embora na época a química entre os dois tenha sido sutil, uma conexão profissional foi plantada, que se reavivaria muitos anos depois. Em 2002, Diane e Richard voltaram a dividir a tela em Infiel, um filme que explorava as consequências de uma aventura extraconjugal. A atuação de Diane, intensa e comovente, a levou a receber uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Mas, além de sua interpretação, o que capturou a atenção do público foi a química eletrizante entre Diane e Richard. As cenas, carregadas de emoção e tensão, fizeram com que os rumores sobre um romance fora das telas começassem a surgir. Diane sempre foi clara ao desmentir esses rumores. Em entrevistas, ela enfatizou que o relacionamento com Richard se baseava em um profundo respeito mútuo e admiração profissional. Segundo ela, a química deles na tela foi resultado de anos de experiência compartilhada e de um compromisso inabalável com seus personagens. Richard, por sua vez,
descreveu Diane como uma atriz capaz de transmitir emoções com uma autenticidade que poucas pessoas têm. Durante as gravações de Infiel, o diretor Adrian Lyne pediu a Diane que improvisasse algumas das cenas mais emocionais. A cena em que seu personagem chora em um trem, refletindo sobre suas ações, foi completamente improvisada e Diane conseguiu transmitir uma vulnerabilidade que se tornou uma das imagens mais icônicas de sua carreira. Matt McConaughey em Serenity. Às vezes, as conexões mais inesperadas estão escondidas no lugar menos pensado. Em 2019, Diane Lane e Matt McConaughey protagonizaram o thriller psicológico Serenity. No filme, os atores interpretaram dois amantes que, depois de anos separados, se reencontram em circunstâncias misteriosas. A complexidade emocional de seus personagens fez com que a química entre eles fosse palpável. Mas o que surpreendeu o público foi uma confissão de McConaughey, que veio à tona durante a promoção do filme. Matt admitiu em uma entrevista que era apaixonado por Diane Lane desde a infância. Ele cresceu assistindo a filmes dos anos 80 estrelados por Diane, como The Outsiders e Rumblefish, e sempre pensou nela como o tipo de mulher com quem você sonhava silenciosamente. Esta confissão inocente, ele acrescentou uma camada especial à colaboração deles em Serenity. O público agora via a química deles na tela não apenas como resultado de seu profissionalismo, mas também de um respeito e admiração mútuos que se formaram anos atrás. Durante as filmagens, Diane recebeu a declaração como humor e profissionalismo. Segundo ela, foi um elogio simpático, mas deixou claro que a relação com Matt sempre foi estritamente profissional. No entanto, o impacto daquela revelação foi inegável. A dinâmica entre os dois em Serenity ganhou uma profundidade única. As cenas entre seus personagens pareciam mais reais, mais carregadas de emoções sinceras. O filme em si foi um desafio narrativo e visual para os dois atores. Diane interpretou uma mulher atormentada pelo seu passado, enquanto McConaughey assumiu o papel de um homem que luta entre a vingança e o perdão. Embora Serenity tenha recebido críticas mistas, ninguém pode negar a qualidade de atuação dos dois protagonistas, nem a intensidade de suas interações. Diane, como sempre, trouxe sua autenticidade característica, provando, mais uma vez, porque ele tem sido uma presença constante em Hollywood há décadas. Para McConaughey, trabalhar com Diane foi a realização de um sonho de infância, um momento que ele certamente guardará com carinho. Durante as filmagens, Diane e Matt compartilharam longas conversas sobre cinema e a indústria. Diane surpreendeu McConaughey ao confessar que, na juventude, um de seus atores favoritos era Paul Newman, com quem McConaughey. Ele foi comparado várias vezes pelo seu estilo de atuação. Relação com Robert Duvall. Em 1989, Diane Lane teve a oportunidade de dividir a tela com Robert Duvall na minissérie de televisão Lonesome Dove. Essa produção, baseada na novela homônima de Laurie M.C. Murtry, se tornou um fenômeno televisivo, e tanto Diane quanto Duvall foram o coração da história. Diane interpretou Lorenzo Wood, uma jovem trabalhadora que sonha com uma vida melhor, enquanto Duvall deu vida a Augustus Guzzi, M.C. Cray, um ex-ranger do Texas charmoso e durão. A química entre eles foi tão autêntica e natural que muitos espectadores começaram a especular sobre um possível romance fora das gravações. Diane, no entanto, se apressou em desmentir os rumores. Afirmou que sua relação com Duvall se baseou no respeito profissional e em uma admiração profunda pelo seu talento e experiência. Duvall, que já era uma lenda na indústria, se tornou uma espécie de mentor para Diane durante as filmagens. A experiência em Lonesome Dove foi transformadora para Diane. Não só lhe permitiu demonstrar sua versatilidade em um papel dramático, mas também a levou a receber uma indicação ao Prêmio Emmy. A série foi aclamada por sua capacidade de capturar a essência do Velho Oeste. E o trabalho de Diane foi fundamental para transmitir a fragilidade e a força de seu personagem. Diane e Duvall trabalharam com uma cumplicidade perfeita, levando a história a um nível emocional profundo.
Anos depois, Gianni lembrou da experiência como um dos momentos mais enriquecedores de sua carreira. A oportunidade de aprender quando voou tanto no set quanto fora dele deixou uma marca indelével no seu desenvolvimento como atriz. Christopher Atkins e a juventude. A década de 80 foi cheia de primeiras experiências para Gianni Lane, tanto no profissional quanto no pessoal. Em 1983, Gianni trabalhou no icônico filme The Outsiders, dirigido por Francis Ford Coppola. Durante as filmagens, ela conheceu Christopher Atkins, um jovem ator que já era uma sensação graças ao seu papel em A Lagoa Azul. O que começou como uma amizade genuína logo se transformou em um romance juvenil que marcaria Gianni em seu caminho para a vida adulta. Gianni e Christopher compartilharam momentos doces e memoráveis durante as filmagens. O relacionamento deles, embora breve, foi significativo para ambos, e Gianni o lembra como uma parte formativa de sua juventude. Em entrevistas posteriores, Gianni falou com carinho sobre aquele tempo, descrevendo-o como um capítulo cheio de inocência e descobertas. Diferente dos relacionamentos que costumam ser intensamente vigiados pela mídia, o romance deles se manteve relativamente discreto. No entanto, não passou despercebido para seus colegas de elenco. Muitos descreveram o casal como inseparáveis durante os intervalos entre as cenas. Gianni, que ainda estava no início de sua carreira, encontrava em Christopher uma presença reconfortante em meio ao agitado mundo de Hollywood. Com o tempo, o relacionamento terminou de forma amigável e ambos seguiram caminhos separados. Gianni continuou sua ascensão na indústria, enquanto Christopher explorou outros projetos cinematográficos. No entanto, aquele primeiro amor deixou em Gianni uma lembrança inesquecível, uma que ela sempre associou aos dias dourados de sua juventude. E com o início de sua carreira. Christopher Atkins revelou em uma entrevista que Gianni tinha a habilidade de fazer com que todos se sentissem em casa no set. Segundo ele, a energia dela era tão magnética que até os atores mais nervosos encontravam confiança trabalhando ao seu lado. Matt Dillon e The Outsiders. Em 1983, Gianni Lane e Matt Dillon se encontraram no set de The Outsiders, um filme dirigido pelo visionário Francis Ford Coppola. Este projeto, baseado no romance de Shea Hinton, foi um ponto de virada tanto para Gianni quanto para Matt, catapultando os dois ao estrelato juvenil dos anos 80. Gianni interpretou Cherry Valance, uma jovem doce, mais decidida, enquanto Matt encarnou Dallas Hinton, o rebelde e melancólico líder dos Griazers. A química entre Gianni e Matt na tela era inegável. Cada cena compartilhada irradiava uma intensidade que transcendia a ficção, e não demorou muito para que a conexão entre os dois atores também se transferisse para a vida real. Durante as filmagens, Gianni e Matt começaram um romance breve, mas significativo, que rapidamente se tornou alvo de especulação entre a mídia e os fãs. Diferente de outros romances juvenis em Hollywood, a relação entre Gianni e Matt foi relativamente discreta. No entanto, a pressão da mídia era inegável. Gianni, que tinha apenas 18 anos, começava a entender as dificuldades de crescer sob o constante escrutínio do público. Anos depois, ela lembrou desse período como um tempo de descobertas pessoais e profissionais, onde teve que aprender a equilibrar sua vida privada com uma carreira que já começava a decolar. O relacionamento terminou pouco depois das filmagens, mas tanto Gianni quanto Matt sempre falaram sobre aquele romance com respeito e nostalgia. Para Gianni, foi uma experiência que a ajudou a amadurecer em um momento crucial da sua juventude. Sua capacidade de lidar com a atenção da mídia com graça e profissionalismo foi admirada por muitos na indústria. Por sua vez, Matt Dillon continuou sendo um colega de elenco respeitoso e um amigo na indústria cinematográfica. Embora não tenham trabalhado juntos novamente depois de The Outsiders, a história deles ficou como um capítulo significativo na juventude de Gianni. E um reflexo da intensidade daquela geração de jovens atores que definiram os anos 80. Danny Cannon, em Judge Dredd. Em 1995,
Diane Lane estrelou Judge Dredd, um filme de ficção científica e ação baseado no icônico quadrinho britânico. Diane assumiu o papel da juíza Hershey, uma figura forte e decidida, que compartilhava uma dinâmica intensa com o personagem principal, interpretado por Sylvester Stallone. O filme, com sua estética futurista e narrativa de ação, representou um novo desafio na carreira de Diane, que até então era conhecida principalmente por seus papéis dramáticos e românticos. No entanto, enquanto as câmeras capturavam as cenas de ação e a química profissional entre Stallone e Lane, nos bastidores, começou a surgir uma história diferente. Diane não chamou a atenção de Stallone, como muitos teriam esperado, mas sim do diretor do filme, Danny Cannon. Durante a produção, Diane e Danny desenvolveram uma conexão especial, um relacionamento breve, mas significativo, que adicionou uma reviravolta inesperada ao projeto. O romance deles não era muito conhecido na época, pois ambos escolheram mantê-lo privado para não distrair a equipe, nem para o público do objetivo principal, o filme. Ainda assim, a conexão deles era evidente para quem trabalhou no set. Os colegas de filmagem descreveram Diane e Danny como profissionais comprometidos, cuja relação nunca interferiu na qualidade do trabalho deles. Depois da estreia de Judge Dredd, o filme recebeu críticas mistas, mas a atuação de Diane foi um dos pontos altos. Os críticos elogiaram sua capacidade de trazer profundidade emocional a um personagem dentro de um gênero que, na época, muitas vezes deixava de lado o desenvolvimento de suas protagonistas femininas. O relacionamento entre Diane e Danny Cannon foi breve e terminou logo após o término do projeto. No entanto, ambos mantiveram uma amizade cordial ao longo dos anos e falaram publicamente com respeito sobre o tempo que passaram juntos. Para Diane, Judge Dredd foi uma experiência única que lhe permitiu expandir seus horizontes artísticos e mergulhar em um gênero completamente diferente. Nicolas Cage e o Homem de Família. O relacionamento entre Diane Lane e Nicolas Cage é uma daquelas histórias que parecem saídas de um filme. O primeiro encontro deles aconteceu em 1983, durante as filmagens de Humble Fish, uma produção dirigida por Francis Ford Coppola. Ambos atores eram jovens e estavam começando a construir suas carreiras em Hollywood, mas naquele momento, a conexão deles se limitou a uma amizade sincera. Avançando 17 anos no tempo, Diane e Cage se reencontraram no set de Family Man no ano 2000. Dessa vez, a conexão entre os dois foi mais profunda. E a amizade deles se transformou em um relacionamento breve, mas significativo. Durante a produção, eles compartilharam longas conversas e momentos que, segundo Diane, foram um lembrete do quão importante era se manter autêntico em uma indústria tão mutável. O filme, uma história comovente sobre segundas chances e o valor da família, ofereceu a Diane a oportunidade de mostrar, mais uma vez, sua capacidade de interpretar personagens próximos e emocionais. Por sua parte, Nicolas Cage, conhecido por seus papéis intensos, encontrou em Diane uma parceira de cena perfeita, cuja calma e profissionalismo equilibravam sua energia característica. Embora o relacionamento deles não tenha durado muito tempo após as filmagens, ambos os atores sempre falaram com carinho e respeito sobre aquele capítulo de suas vidas. Diane, em particular, destacou o quão fácil era trabalhar com Cage, descrevendo-o como um ator apaixonado e comprometido, que sempre dava o melhor de si. O renascimento da sua carreira nos anos 90. Depois de um período de incerteza em sua carreira durante a segunda metade dos anos 80, Diane Lane encontrou nos anos 90 uma nova oportunidade para ressurgir como uma atriz consolidada em Hollywood. Esse renascimento não foi apenas profissional, mas também pessoal, demonstrando, mais uma vez, sua capacidade de se reinventar e se adaptar às mudanças na indústria. O ano de 1999 marcou um ponto de virada em sua trajetória com o filme A Walk, On the Moon. Nesta história comovente, ambientada nos anos 60, Diane interpretou Perkantrovitz, uma dona de casa que, presa na rotina do seu casamento, vive um romance apaixonado durante o verão do Festival de Woodstock.
A atuação de Diane foi aclamada pela crítica, destacando sua habilidade de transmitir as complexidades emocionais de uma mulher dividida entre o dever e o desejo. Essa interpretação lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Independent Spirit, consolidando seu retorno ao topo. No entanto, o momento mais icônico da sua carreira nesta década chegou com o filme Infiel no ano de 2002. Dirigida por Adrian Lyne, o filme explorou as consequências devastadoras de uma aventura extraconjugal. Diane interpretou Colleen Sumner, uma mulher cujo romance apaixonado com um homem mais jovem desencadeia uma série de eventos dramáticos. A intensidade da sua atuação, especialmente em cenas emocionalmente devastadoras, deixou o público e os críticos sem fôlego. A atuação de Diane em Infiel foi tão impactante que lhe rendeu uma indicação ao Oscar na categoria de melhor atriz, além de elogios unânimes. Críticos de renome como Roger Ebert qualificaram seu trabalho como uma revelação, um retrato de vulnerabilidade e desejo que poucas atrizes poderiam ter alcançado com tanta autenticidade. Esse período também foi um tempo de crescimento pessoal para Diane. Em entrevistas, ela compartilhou como os desafios e pausas em sua carreira ajudaram a valorizar cada oportunidade e a trazer mais profundidade para seus personagens. Os anos 90 e o início dos anos 2000 não só a reintroduziram como uma estrela de primeiro nível, mas também reafirmaram sua posição como uma das atrizes mais versáteis e respeitadas da sua geração. Finalmente, na icônica cena do trem infiel, onde seu personagem reflete silenciosamente sobre sua aventura, Diane improvisou toda a sequência. O diretor Adrian Lyne ficou tão impressionado com sua atuação que decidiu manter a tomada original sem mudanças.